Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 12ª videoaula da lição de Juvenis. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, no caso, primeiro trimestre, de 2022. E aguardamos que nosso próximo trimestre nos traga lições riquíssimas para nosso crescimento e edificação espiritual. Hoje, chegando à penúltima lição, iremos falar sobre a vida após o cativeiro. Estudamos na lição passada sobre dominações e exílio, quando nações estrangeiras dominaram tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, ali na nação de Israel. Agora estaremos observando nessa lição a respeito da vida. Como que ficou a vida dos judeus, do pessoal de Israel, após o cativeiro, após eles serem levados cativos? Como que ficou a vida do pessoal que ficou na terra, dos pobres, como também a vida dos que foram levados? Quando eles retornam à terra deles, como que ficou a vida deles? Então vamos estar aprendendo um pouquinho a respeito desse assunto nessa lição. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que a gente vai estar fazendo no dia da aula junto a Juvenis, que está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 7. Na lição de hoje, nós vamos refletir sobre a vida do povo hebreu após o cativeiro. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes quando soube de como o povo que havia retornado à sua terra estava vivendo em Jerusalém. Mesmo cativo, ele vivia no palácio com algumas regalias. Ainda assim, arriscou-se, para fazer algo que pudesse mudar a situação de seus irmãos. Neemias saiu de sua zona de conforto para ir a Jerusalém em meio à pobreza e destruição e encarar inúmeros desafios. Às vezes, tudo que é preciso é alguém disposto a sacrificar um conforto pessoal em prol de outras pessoas para a situação delas mudar. Como foi o caso de Neemias com o povo em Jerusalém. E você? Aí trazemos a lição para uma aplicação pessoal. Está disposto a sacrificar? Como está escrito, 2 Coríntios 12, versículo 15. Paulo disse: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, o amor de Paulo por aqueles irmãos era um amor não egocêntrico, mas um amor altruísta, um amor desinteresseiro, sempre visando o bem do seu próximo. Nosso primeiro capítulo, ele fala sobre o período pós-exílico. Nós estaremos falando agora sobre o contexto do retorno dos cativos. Estaremos discutindo sobre os desafios para a reconstrução de Jerusalém e refletir sobre a atuação dos profetas na reconstrução da cidade do templo, como isso foi de suma e superior importância, o que de outra forma não seria possível, já que tinham ali muitos inimigos visando manter a cidade destruída e o templo arrasado. Vamos aprender um pouco sobre o contexto samaritano. Dentro do contexto samaritano, eu teria duas perguntas para fazer. Primeira, como se deu o surgimento dos samaritanos? Ou como surgiu a rivalidade entre os judeus e os samaritanos? Logo no primeiro tópico, a gente vai estar aprendendo a respeito dessas duas perguntas. Após a destruição do Reino do Norte pela Síria, o que se deu aí pelo ano 722 a.C., os israelitas de Samaria foram forçados a viver e misturar-se, preste atenção no detalhe, com povos pagãos. Que povo é esse que é chamado de povo pagão?
nações estrangeiras, povos que não eram israelitas, que não eram de Israel. Pessoas que haviam sido tragas de vários lugares, conquistados pelo Império Assírio. Vamos ver um versículo aqui na Palavra de Deus, que está em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Observe o texto. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Veja a duração do cerco, 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Veja que aqui acontece o exílio, né? O pessoal é levado cativo para a terra estrangeira. Agora veja o que diz, por exemplo, o versículo de número 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Veja que povo estrangeiro foram trazidos para habitar na cidade que originalmente era dos israelitas. Só que ali já havia, né, também ali pessoas da terra. Os pobres haviam ficado na terra e começou a haver uma mistura. Vamos ver outro texto que está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. Isto é, eles temiam ao Senhor, né? Tinham um certo respeito pelo Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Esse povo continuava servindo aos seus deuses, esse povo continuava na idolatria, né? Mas devido a ter sido transportado para a terra de Samaria, eles temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus deuses, o que, lógico, evidentemente, não era, em momento algum, agradável ao Senhor Deus dos céus, que é claro na sua palavra ao dizer que Ele e Ele só é digno de todo louvor e toda glória. Ele é claro ao dizer que não divide a sua glória com ninguém, nem tampouco seus louvores. Né? Então, o pessoal estava aí misturado, numa mistura terrível. Né? E aí a gente aprende que dessa mistura surgem os samaritanos, a quem os judeus do Reino do Sul, após retornarem da Babilônia, não reconheciam mais como sendo do mesmo povo. Então, os judeus do Sul, quando olha para os judeus do Norte, especificamente Samaria, e vê que eles estavam misturados com nações e povos pagãos, então eles tratam os samaritanos como não sendo judeus. Então houve aí, foi assim que surgiu, foi dessa mistura que surgiu a divisão, que surgiu aí essa rixa, né? Essa falta de, essa rivalidade, melhor dizendo, né? Entre judeus e samaritanos, que ainda nos tempos de Jesus era tão presente. Vamos ver o versículo aqui em Esdras. Esdras, capítulo de número 4, verso 1 ao 4, nos fala o seguinte: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Veja um detalhe interessante nesse texto.
essas pessoas elas se aproximam, né, dos edificadores do templo, eles se aproximam dos edificadores, querendo, né, segundo eles, ajudar, deixa edificar convosco. Mas quem eram eles? Quem eram eles? Quem eram essas pessoas? Aí essas pessoas eles alegam de que vão buscar a Deus, né? Buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon. Quer dizer, note um detalhe interessante. Eles eram inimigos, mas aqui eles alegam que sacrificavam ao Senhor. Quer dizer, quanta contradição. Como que eles sacrificavam ao Senhor? Como que eles aparecem como alguém que estavam adorando a Deus se eles eram inimigos? Veja o discernimento de Zorobabel. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel, eles disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Veja que havia uma oposição por parte do pessoal da terra contra a edificação, contra a restauração ali do templo do Senhor. Cumprem-se as profecias. O povo de Judá foi levado cativo à Babilônia quando esta nação ímpia era a maior potência militar que havia naquela época. Todavia, em cumprimento das profecias, a Babilônia caiu, foi subjugada pela Pérsia e, por sua vez, a Pérsia se une à Média, dando início ao Império Medo-Persa, um dos maiores na história. No primeiro ano de Ciro, como rei da Pérsia, cumprindo uma profecia dita por Jeremias, Deus inclinou seu coração a permitir o retorno do povo judeu a Jerusalém. O coração de Ciro é inclinado a permitir o retorno do povo para Jerusalém. Além disso, cerca de 150 anos antes de tal governante nascer, o profeta Isaías já havia profetizado que um rei chamado Ciro permitiria o retorno do povo a Jerusalém. Quer dizer, Deus estava no controle da história a longas datas. Que, no caso aqui, Jerusalém nem sequer havia sido levada cativa ainda. Então, vemos aqui como é impressionante o controle de Deus sobre a história e a capacidade de conhecer previamente os acontecimentos, né, que existem no nosso Deus. Nosso Deus tem capacidade de conhecer previamente qualquer coisa que há de acontecer daqui a 50, 100 anos, 1000 anos, porque ele é onisciente e não precisa que ninguém o instrua. Capítulo 2. Vamos falar sobre o retorno para Jerusalém, que era um sonho daqueles que estavam cativos. O retorno a Jerusalém foi visto com muita alegria. Uma passagem que retrata muito bem esse contexto é o Salmo 126. O povo estava tão feliz que compara a um sonho o que estavam vivendo. Era tanta felicidade que parecia que eles estavam sonhando. O povo estava feliz demais. Este sonho tão almejado foi se realizando ao longo de aproximadamente 100 anos, em 3 expedições de retorno. Vamos ver daqui a pouco cada uma dessas expedições, alguns detalhes sobre ela. Portanto, outros reis, além de Ciro, estiveram presentes no decorrer deste processo. A história de todo este período está registrada nos livros de Esdras e Neemias, que relatam o retorno dos exilados para Jerusalém. Esdras e Neemias que estão envolvidos, diretamente nesse retorno, na reconstrução do templo, na restauração dos muros, enfim. As expedições de retorno. A primeira foi com chefes das famílias em companhia de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo do Senhor. A segunda expedição
marcou o retorno do escriba Esdras e alguns sacerdotes que foram com ele aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo. Esdras partiu com uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração e na prática do povo que naquele momento não estava vivendo uma espiritualidade saudável. O pessoal não estava servindo a Deus de todo o coração. Havia, de certa forma, uma mistura com o paganismo, né? Com os deuses estrangeiros. Neemias foi o líder da terceira expedição e, quando soube da situação que Jerusalém estava, solicitou autorização ao rei Artaxerxes para ir até lá reconstruir os muros e os portões da cidade. E como Deus era com ele, ele obteve o apoio por parte do rei, né, que tanto o enviou como deu ali um suprimento ali para o Neemias. Terceiro, a reconstrução. Foco e oração versus oposição. Preste atenção. Havia um foco de Neemias no que desejava fazer, mas havia oposição. Mas Neemias vivia na oração. Pode haver oposição, mas se você permanece na oração, Deus permanece lutando por você. Uma característica de uma liderança eficaz. Mesmo diante das oposições, continuar firme e continuar orando, conversando com quem tem poder de lhe ajudar em nome de Jesus. Então, com o retorno dos cativos, Jerusalém precisava ser reconstruída. Naquele momento, os muros estavam caídos, os portões queimados e o povo que ali morava era muito pobre. Olha a situação do povo, a vida, né, como ficou após o cativeiro. Não era fácil a coisa. Neemias foi um grande líder por conseguir, mesmo com oposição interna e externa, conseguiu êxito nessa reconstrução. Ele não desanimou e nem permitiu que o povo desanimasse diante das constantes ameaças e ataques do inimigo. Foram muitos os inimigos que se levantaram contra essa grande obra. Ele foi tão focado e confiante em Deus que a obra que poderia levar meses ficou pronta em 52 dias, quase 2 meses, apesar das inúmeras armadilhas que foram armadas contra ele. Até houve alguém que chamou Neemias para adorar no templo, né, para entrar no templo para adorar. E ele foi claro e enfático ao dizer que não ia fazer isso. Jamais iria entrar no templo. O inimigo queria armar uma cilada para que Neemias ofendesse ao Senhor e ficasse à mercê dos seus perseguidores. Já durante a reconstrução do templo, o povo desanimou, pois o novo templo nem se comparava ao grandioso que Davi projetara e Salomão construía. Este novo local para adoração era menor e seria edificado com materiais bem inferiores ao que fora destruído pelos inimigos. Né? Parou aí, não por acaso, sua reconstrução parou por aproximadamente 15 anos. A reconstrução do templo parou aí por volta de 15 anos. Houve um atraso tremendo, que havia, de certa forma, uma tristeza, uma insatisfação parte do povo, porque o templo não era da mesma forma que o templo edificado por Salomão. Então, é nesse momento do retorno do cativeiro que o povo passa a se chamar de judeu. Sobre esse contexto pós-exílico, quer dizer, posterior ao cativeiro babilônico, surgem 2 profetas fundamentais, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles foram os responsáveis por exortar o povo de forma dura, até que os judeus deixavam de lado o templo, né? Uma das maneiras que eles usavam para falar que os judeus deixavam de lado o templo e aplicavam os recursos
na reconstrução de suas próprias casas. E por isso não tinham êxito, nem satisfação em coisa alguma, pois negligenciavam o que deveria vir em primeiro lugar, que é o culto a Deus. Então eles colocaram o foco em suas próprias casas, em seu próprio conforto, enquanto a casa de Deus continuava destruída. E eles dependiam daquele local para adorar, para prestar culto, para servir ao Senhor, o qual era o Deus que estava trazendo ele de volta. Zacarias também foi usado por Deus relatando uma série de visões sobre as obras do templo e uma série de promessas gloriosas relacionadas ao futuro. Portanto, com a atuação intensa dos profetas, a obra de reedificação do templo é retomada, concluída, e o relacionamento do povo com Deus é restaurado. Entende por que tinha muitos inimigos? Porque o inimigo não queria que o relacionamento do povo com Deus fosse restaurado. O inimigo não queria. Então ele levanta pessoas para se opor, para que não acontecesse aquela edificação que era de fundamental importância para o povo hebreu. A história, concluímos dizendo que a história da reedificação do templo nos revela que, por maiores que seja o desafio, não podemos desanimar na obra do Senhor. Devemos, de acordo com as nossas forças e possibilidades, dedicar-nos sempre à intimidade com Ele e ao serviço em prol do seu reino. Quanto ao processo doloroso de reconciliação e restauração do povo, após pecarem, aprendemos que, mesmo punidos pelo Senhor por nossa desobediência, sempre há esperança de retornarmos para Ele, até porque quando o Senhor nos corrige, Ele não nos corrige porque deseja nos destruir. Pelo contrário, Ele nos corrige porque deseja que a gente se aperfeiçoe, se conserte e se aperfeiçoe para a glória e honra do nome dEle. Concluímos essa lição dizendo que devemos focar naquilo que Deus nos convidou, nos chamou para fazer. Focar nesse alvo, persistir na oração, persistir na confiança em Deus, e o Senhor é quem luta e quem peleja por cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, que será a última videoaula desse trimestre. Só adiantando para os irmãos, que tem o seguinte título, a última lição: 400 anos de silêncio. A gente vai ver acerca do período de tempo que Deus falou em silêncio, sem profeta nenhum ser usado por Deus para falar com a nação de Israel. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.